Olá, seja bem-vindo ao podcast Escritoras Mundialmente Desconhecidas. Eu sou a Tati Vidal, eu sou cantora, compositora, professora. Eu sou Georgia Anes, psicóloga por formação, atriz que abandonou o teatro recentemente. E eu sou a Elis Brito, eu sou professora, atriz. Eu sou Marcélia Azeredo, jornalista, ex-radialista de uma rádio que só mulheres falavam, né? A Fluminense. E eu sou facilitadora de um clube de escrita. Toda semana rola 1 hora de escrita. E todas nós somos Escritoras Mundialmente desconhecidas. Então, se você gosta de ler, de escrever, de refletir, se você gosta de arte, esse é o seu lugar. Fica com a gente. E principalmente se você é uma escritora também mundialmente desconhecida. Esse podcast é para você. Mas a gente também não vai dispensar os amantes do sexo masculino que se encantam pela literatura. Sim, os escritores mundialmente desconhecidos. E também um conhecido também, um mundialmente conhecido que quiser fazer parte, né? Quem sabe, né, meninas? A gente deixa participar. E os leitores mundialmente desconhecidos também são bem-vindos. Todos são muito bem-vindos aqui, porque esse é um espaço democrático. Nós justamente estamos aqui para ter um espaço de fala, não é isso? Isso, né? E principalmente dar voz às mulheres escritoras, né? Que elas possam compartilhar conosco suas alegrias e suas dificuldades durante o processo de escrita. Acho que nosso grande objetivo é que cada vez mais, né, as escritoras mundialmente desconhecidas possam ser lidas vivas. Isso mesmo, gente. E a gente sabe, nós somos escritoras, a gente sabe como que é o processo, como que é difícil, a gente sabe das alegrias, das tristezas, dos desafios, né? De estar nessa jornada. E é isso, por isso a gente criou esse espaço para que todas possam vir, conversar, dividir, compartilhar com a gente suas angústias, suas conquistas. E é isso. E deixar também aqui um recado para aqueles que estão com o projeto na gaveta, que sim, é possível escrever, é possível publicar. E a gente está aqui para isso, para essa troca. É como se fosse um hot seat. A gente está aqui pra gente falar das nossas dificuldades, falar dos nossos desafios e, de repente, trazer dicas para você que quer publicar, para você que quer deixar de ser tão mundialmente desconhecida e vir para cá falar um pouco do seu trabalho, falar um pouco do seu livro e estar no meio de outras escritoras mundialmente desconhecidas que vão entender a sua história, vão compreender as suas dores e... Quando a gente está junto, a gente sempre consegue achar soluções melhores, não é isso? Sim, a troca é muito boa. Ninguém larga a mão de ninguém aqui nesse podcast. Com certeza. É isso aí, gente. Então, vamos lá. Georgia, conta pra gente um pouquinho aí do seu processo de escrita, o que você tem feito, o que você tem aprontado. Olha, eu escrevo desde os 14 anos, né? Como eu disse, escritora por vocação, né, e terapeuta por formação. Eu, ultimamente, estou organizando meu 3º livro, que está dando um friozinho na barriga, mas eu acho que vai ficar maravilhoso. E eu acho que tudo que a gente faz com muito amor tende a dar certo, né? Porque quando tem amor envolvido, nós que escrevemos sabemos disso, né? Quando tem amor, quando tem dedicação, as coisas tendem a dar certo mesmo. Uhum. E você, Tati Vidal? Eu tenho aqui o meu No Avesso dos Olhos. É o meu livro de estreia. Ele está na 3ª edição. Eu nem digo muito que eu sou escritora. Na verdade, eu só transbordo. Eu escrevo por transbordar. Escrevo desde que me entendo por gente. Eu era uma menina tímida e a minha única forma de expressão era a escrita. Era um momento onde eu, né, colocava para fora. Então, escrever é onde eu me entendo, onde eu entendo um pouco do mundo. É o momento que eu paro para refletir. Por isso que esse meu primeiro livro se chama No Avesso dos Olhos, que é um passeio por esse lugarzinho que mora aqui dentro, né?
Então, acho que muita gente acha que não é escritora, mas eu acho que a escrita é um lugar pra gente se desabafar. Dá medo, né? Dá medo de sustentar esse nome, escritora. Como você falou, eu não sou uma escritora. Sim, você é uma escritora. Você Achei é uma maravilhoso escritora. o que você falou, porque quantas mulheres aqui que vão nos ouvir escrevem e estão com as coisas engavetadas, estão lá nos caderninhos e não se consideram escritoras. Sim. E são, né? Não, e as às vezes histórias têm que vir publicações pro mundo. incríveis, né? Sim, e tem história incrível para contar. Por exemplo, eu me autodenominava escrivinhadora. Eu falava, não sou escritora, eu sou escrivinhadora. E aí eu pensei, falei, gente, não, eu vou me apropriar desse nome, porque dá um medo. É como se o fato da gente ser escritoras independentes, o fato da gente ser desconhecidas, não nos autorizasse a fazer uso dessa palavra, escritora. Não, hoje eu digo, eu sou escritora. Esse é meu primeiro romance, né? Curiango, Amanhã Eu Vou, um romance regionalista. Eu quis trazer a regionalidade de Goiás para a literatura, que eu acho que o eixo ainda está muito Rio, São Paulo, às vezes Sul, às vezes Nordeste. Então, eu acho que o Centro-Oeste ainda está um pouco. E sim, eu sou escritora, nós somos escritoras. E aí depois a gente pode compartilhar a alegria de sustentar esse nome, essa palavra. E é isso. Eu achei interessante o que você falou, porque eu custei muito a dizer que eu sou escritora. Eu dizia que eu escrevia, né? Escrever não é exatamente você se assumir escritora, né? E eu acho que é justamente porque eu falei assim, não, olha, para ser escritora tem que ter isso, ter aquilo outro. E realmente é um caminho que a gente vai trilhando, né? E foi muito importante eu, né, vestir essa camisa de que realmente sou escritora, porque acho que me deu mais coragem, mais disponibilidade para ir aí para o mundo, né? Com os meus 2 livros, já tenho 2 livros, O Tempo de Delicadeza, que foi meu primeiro livro em 2020, saiu em plena pandemia, né, com assim lançamento no Zoom, essas coisas. Eu acho que todo mundo tem uma história dessa para contar na pandemia. Todo mundo passou por isso. E o Morrer de Sede em Pleno Mar, que saiu no final do ano passado, em 23, né, que é meu primeiro romance. E tem um outro detalhe também. Não sei se vocês já ouviram aqui ou vão concordar com isso, que uma pessoa é considerada escritor quando ela escreve um romance. Eu já ouvi muito poesia isso. não vale? Poesia não vale, conto não vale. Peça de teatro E não eu vale. falei assim, então tá bom, já que é isso que o mundo tá querendo me desafiar, eu vou escrever um romance. E foi assim que surgiu esse Morrer de Sede. Mas você sabe que eu não tenho a menor vontade de escrever um romance? Sério? Pois Você é, balela, né, meu povo? eu acho que não me cabe também. Também, ainda porque não, cara. eu gosto de um pensamento mais curtinho, assim. Então, o meu pensamento ele é meio segmentado. Então, eu me encontro muito mais nos contos, nas crônicas, na poesia, do que num romance, assim. Primeiro que eu sou uma pessoa de imersão. Eu gosto mais da imersão. Tipo assim, vamos fazer um curso de 200 meses. Eu não quero, eu quero um negócio que eu vou lá, faço, mergulho ali intensamente, né? E eu acho que a poesia traz essa intensidade, Eu né? também acho, a gente mergulha, né? Porque Mergulha. eu não consigo escrever sobre aquilo que não me atravessa, sobre não é? aquilo que não me faz coração pulsar, né? Ou de alegria, ou de alguma tristeza. Tem que ter emoção. Eu acho que a poesia dá isso. Não desmerecendo o romance, não, mas eu acho que a poesia dá esse retorno mais rápido, talvez. Né? Pode Não ser. sei. O E mergulho aqui, é mais rápido. nos dividimos sem querer aqui. Não, eu acho interessante. Sabe o que eu achei interessante? Eu tô ouvindo elas e pensando, gente, eu não consigo. Olha, segredo, hein? É difícil eu gostar de poesia. Para escrever, calma. Eu adoro ler vocês. É para escrever. Que porque sorte que ela assim, comprou meu livro. eu sou causista, gente. Eu gosto de contar causo. Eu gosto de história. Eu me apaixono pelas personagens. Eu quero viver o dia a dia com aquela personagem. Então a poesia me deixa um pouco solta, um pouco no vácuo. Então o romance, eu gosto do caos A gente mesmo. tá brincando, mas quando você vai ver as chamadas de originais das editoras, né? Para quem não sabe, uma chamada de original é quando você submete o seu texto, né, para uma editora comercial. É muito. Você vê que tem muito menos editoras que aceitam
textos como poesia do que romance. Romance tem vários. Tem vários concursos, então eu acho né? que isso também é uma pequena imposição do mercado. Mas a gente tem que acabar com isso. A gente tem que bancar isso aí. Eu tinha muita dúvida do que eu escrevo. Uma vez me falaram que eu escrevia poesia. Eu falei, mas eu não escrevo poesia. É porque como eu venho com essa coisa eu acho que da música muito latente dentro de mim, eu busco rima e ritmo, Verdade, mas meio que sem tem querer. a música, verdade. Aí já me falaram que eu escrevo em prosa poética. Eu achava que eu só escrevia mesmo, assim, deixando fluir. Aí uma escritora uma vez falou, não, você escreve poesia. Eu falei, por que eu escrevo poesia? Eu não acho que eu escrevo poesia. Eu acho que eu escrevo, são contos, são crônicas. Ela, mas você se preocupa com rima. Eu falo, mas é sem querer. É porque já está em você, por exemplo, eu venho da minha infância, eu cresci ouvindo história de rádio. Tinha um programa, até falo aqui no meu livro, da tia Leninha, que era novela de rádio. Então era nossa TV na roça, né, no sítio. Então 6 da tarde todo mundo corria, ficava de roda ali do rádio ouvindo as historinhas de rádio. Então eu gosto do caos. E você com a música tem tudo a ver com a poesia, como se fosse uma grande letra de música. Fosse uma grande letra, é uma história que quando eu acabo de escrever, eu preciso ler em voz alta o meu texto para eu ver como é que ele tá soando na boca, não só no papel, né? Tem a sonoridade, né? Eu me preocupo muito com a sonoridade. Vocês têm um processo de escrita? Como é que você faz para escrever? Esse que você falou, eu gosto muito de escrever e depois ler em voz alta, porque eu acho que quando a gente lê em voz alta, é que a gente vê se ele deu liga, né? Se realmente tá coerente, né? Eu acho que a gente depois botar nas palavras, né? Botar as palavras falada, assim, eu acho que é muito importante pra gente ver o ritmo do texto, ver se falta alguma coisa. Eu gosto de fazer isso. Você tem um processo, você senta pra escrever todo dia? Assim? Nossa senhora, mas não tem disciplina nenhuma. Pra vocês terem uma ideia, a minha inspiração... Isso é mito, né? Isso é mito. Toda escritora escreve todo dia. 2 mitos que eu derrubei, graças a Deus, porque senão o livro não teria saído. Tem que escrever todo dia um pouquinho, tem que ter disciplina e tem que ter um local apropriado para escrever. Enquanto eu fiquei esperando esse local apropriado para eu escrever, eu não escrevi nada. Eu escrevi esse livro aqui, boa parte dele, sentada na sala, com o marido passando, filho passando, gato subindo no computador. Então, assim, o meu processo de escrita se dá pela minha inspiração. Eu falo que eu tô grávida de história. E aí, se eu não botar aquilo pra fora, parece que eu vou enlouquecer. E aí é assim, é lavando a louça, e é pensando, é limpando a casa, é pensando, é academia. O que eu estiver fazendo, eu vou estar pensando naquele processo. E aí, bluf, coloquei. E assim é com as peças, eu escrevo peças de teatro também. Então, o meu processo de inspiração é me movimentando. Eu não consigo sentar e ter uma coisinha assim... Agora, eu não tenho essa organização. E é isso que eu acho. Cada um tem seu processo. Cada um tem seu jeito de se organizar. E saiu, gente. Saiu, né? Então, assim, olha, não vou esperar. O Morrer de Sede, ele foi escrito no hospital, gente. Olha aí, porque eu tava com a minha mãe doente na época. E eu passei 6 meses num hospital. E era o lugar que eu tinha para escrever. Então... mas assim, pelo menos eu tento uma vez por semana escrever, porque o clube também, né, foi um dos objetivos de eu criar o clube, para ter esse espaço, me forçar a ter esse espaço. Mas você está falando do seu clube de escrita? O clube de escrita, né, que é uma vez por semana. Mas assim, tem outra coisa também que me ajuda muito, é eu participar de oficinas, né, que eu acho que cursos de escrita criativa, isso eu tenho me forçado a fazer sempre, porque aí nesse momento é um momento de escrever. Porque realmente o dia a dia meio que engole, né? Só quando a gente está muito focado num projeto, a gente tem que acabar alguma coisa, né, um livro que a gente está com prazo, aí eu acho que a gente acaba se forçando a fazer todo dia, né? Mas... eu acho também importante a gente criar hábitos, né? Para também que isso não fique só de vez em quando, né?
Sim, e vocês? Eu sou péssima Tem um com criar segredo? hábitos. É. Sou péssima na vida. Não é só pra escrita, não. Eu preciso estar explodindo, assim. Grávida também, Grávida, de história. Grávida. E eu dou uma psicografada, assim. Exatamente. Tá indo. E eu ouvi uma vez, e que isso mudou muito pra mim. Tem um documentário do Manuel de Barros, que é um dos poucos que tem, que eu acho maravilhoso, que é o Só 10% é mentira, o resto é invenção. Vale super a pena. E que aí ele fala assim, não fica pensando. Deixa a coisa que vem na mente, você escreve, joga pra fora, joga. Tudo quanto é imagem. Depois você vê o que dá. E aí eu comecei a escrever um pouco assim. E eu achei fantástico. Primeiro que é muito libertador. Quando eu comecei a ler o Manuel de Barros, depois que vi esse documentário, tipo assim, tava escrevendo um negócio, vinha na minha cabeça, mato, eu jogava, mato. Não tinha nada a ver com o que eu tava escrevendo. E depois eu achava que o mato tinha super a ver. Então, e pra mim é isso. Eu escrevo também em todo lugar. Meu celular, eu escrevo muito celular. Sabe, sim. do meu lado. Eu sou do papelinho. Que você conversa com você no WhatsApp como eu faço. Eu tenho meu backup aqui. Porque eu Anda sou pela assim, rua, eu assim, mesmo né? falo Eu sei comigo que mesma depois. Eu do nada, aí mexendo em alguma coisa, organização zero, né? Porque sagitariana não é organizada, de jeito nenhum. Com ascendente em Áries, então vamos embora correndo, bate uma inspiração. Gente, o que tá primeiro na mão? É celular. Então, pá. Quando eu leio, gente, fui eu que escrevi isso aqui. Eu não me reconheço, não. Fui eu sim, lembro, foi agora há pouco, ok, mas é assim, é muito intuitivo, é muito tipo, baixou o santo, escreve. Pra mim também baixou o santo. Sem rotina. Óbvio que tem alguns elementos que inspiram a gente, né? Eu acho que mexer com água, né, tem a ver com emoção, é o nosso cotidiano também. Então, eu acho que é bem por aí. A Georgia escreve assim. Eu acho interessante que, bem, se você veio ouvir esse podcast buscando uma receita, né, para escrever, uma disciplina, um padrão, não Já tem. tá levando susto, já Não tá tem essa levando susto. desculpa, não Saiba espere. que a receita é liberte-se, né? Liberte-se e escreva. Uma vez um aluno meu falou assim, professora, o que eu faço para começar a escrever? Eu falei, escreva. Exatamente. Escrever o quê? Eu falei, escreve o que você quiser. Não, mas tem que ter um roteiro. Eu falei, olha, escreve. Só escreve, porque uma hora vai sair. Até mesmo porque eu não sei se isso acontece com vocês. Se a gente começar a se policiar demais na hora da escrita, não sai nada. Não sai nada. Então Não bota rende. tudo pra fora, depois você vai lapidando, depois você vai, muda aqui, mata o personagem, ressuscita o outro e vai, porque senão, se a gente... É Ou sério. começa tudo de novo, Porque né? parece que tem um trenzinho que fica aqui na sua cabeça, ó, não, isso não tá bom, isso não tá bom. E eu vou falar uma frase pra vocês e pra você também que tá aí ouvindo a gente, assistindo, que meu marido me falou. Eu me criticava muito. Não tá bom, não tá... Tinha dia que eu falava, nossa, tá massa. Outro dia eu falava, não tá bom, não tá bom. E ele virou pra mim um dia e falou assim, escreva o livro que você gostaria de ler. E foi o que eu fiz. Eu escrevi o livro que eu gostaria de ler. Porque se a gente ficar se podando antes da árvore brotar, não sai nada, não cresce nada. Exatamente, os frutos nem Se aparecem. você já começa com a pergunta, mas isso aqui vai servir para quê? Quem vai gostar disso? Não faça isso, não se sabote. Vai fundo, sempre vai ter alguém que vai admirar o que você escreveu, vai fazer sentido, né? Vai conectar com alguma história dela, com a vida da pessoa que tá, do leitor. Então não se preocupa com isso, não. E bora combinar, que eu acho que se faz sentido pra gente de alguma forma, vai fazer sentido pro outro também, né? Em algum lugar vai chegar. E que não faça sentido pro outro, faz sentido pra você, deixa fluir. Porque esperar fazer sentido pro outro também dói.